Então, vamos lá. A atividade de hoje é para a parte da etapa do filtro capacitivo em circuitos retificadores. Então, o nosso trabalho de hoje, ele vai, então, constar com esses itens, sendo que o primeiro deles é a parte da estrutura básica de um retificador. Então, nós temos que o diagrama em blocos de um circuito retificador basicamente consta da tensão da concessionária. Normalmente, essa tensão é uma tensão acima, com uma intensidade acima daquela que é normalmente utilizada em equipamentos eletrônicos. Então, fazemos uso de transformador, um transformador rebaixador ou abaixador, onde as intensidades vão ser reduzidas. Aí, o retificador, que pode ser de meia onda ou onda completa, e, no caso, a presença do filtro. Esse filtro, ele tem a capacidade de fazer com que a tensão, a retificada, ela tenha um nível bem reduzido da ondulação. Então, nesse caso, o capacitor, ele vai ter uma função primordial nessa parte do retificador. Então, a gente tem aqui a tabela resumo, essa eu tenho sempre comentado com vocês, é importante tê-la para fazer a consulta quando estivermos manuseando os retificadores. E aqui, novamente, a recapitulação da forma de onda que nós visualizamos quando estamos, por exemplo, numa simulação. Então, aqui está o nosso elemento básico de trabalho. Então, o filtro, ele pode ser usado em retificadores como sendo com um capacitor, ou capacitores, ou indutores. Tanto o indutor como o capacitor, eles vão ter essa capacidade de fazer com que haja uma retificação com uma ondulação menor na saída do retificador. Porém, o fato do indutor ser um componente que ocupa grandes dimensões, ele normalmente não é utilizado em fontes que são as fontes denominadas lineares. O capacitor, ele é preferido pelo tamanho e que se adequa melhor a esse tipo de aplicação. Então, no caso, nós temos que, para essa estrutura, temos um retificador puro de meia onda, onde observamos esse formato de saída na carga, de tensão na carga. Então, aqui vamos fazer o uso de um capacitor, e esse capacitor, ele é um capacitor que é de natureza eletrolítica, e esse capacitor, então, quando nos momentos em que a fonte, ou melhor, a carga é desprovida de tensão, a tensão que foi armazenada nos seus terminais, ela é então oferecida para a carga, de modo que o resultado vai ser uma tensão que tem uma ondulação bem menor, obviamente, do que aquela que está sem o filtro, sem esse capacitor. Então, é esse o efeito que nós vamos ter sobre a carga, quando o uso de capacitor é feito para a etapa do filtro capacitivo. Então, só recapitulando, tanto é possível fazer uso de filtros com indutores ou capacitores, porém, para o tipo de fonte que é a mais usada, nós fazemos uso de capacitores pelas dimensões que são compatíveis com essa forma de componente e de circuito. Aí, vamos dar uma revisão sobre capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico, tá certo? Ele tem essas simbologias. Normalmente, a primeira é o capacitor de forma genérica.
Mas observamos aqui que esses outros 3 símbolos são os símbolos que identificam um capacitor eletrolítico. E aqui, o primeiro detalhe é a respeito do terminal que indica a polaridade positiva. Então, veja que nesses 3 exemplos, o potencial, a placa positiva, está indicada sempre pelo terminal, que é o de segmento de reta contínuo. Nos outros, nós temos uma diferença e uma diferença. Então, esse é o terminal negativo. E essa necessidade do reconhecimento do terminal positivo e negativo do capacitor está fortemente atrelada ao fato de que, quando nós fazemos o uso desse componente, é fundamental que a atenção dos terminais seja redobrada. Por quê? O capacitor eletrolítico, ele tem que a sua capacitância é, na verdade, o resultado de um processo químico, uma reação química interna. Caso nós façamos o uso de desse capacitor e o conectamos de forma incorreta, ele vai resultar numa reação química que vai gerar gases, um aumento de temperatura, e isso vai causar uma explosão. Então, aqui ao lado, vocês identificam como que esse capacitor, por ter sido conectado de forma incorreta, ele resultou, né? Então, ele explodiu, e aqui você visualiza o resultado final do que aconteceu. Isso no laboratório, normalmente, não deve, né, não nos traz muita segurança e um certo desconforto, porque ele pode, além de machucar você, pode ir nos seus olhos, pode gerar um problema que você, posteriormente, né, vai ter que até ser necessário você estar, assim, um pouco mais atento, porque nem sempre essa lembrança, né, principalmente na turma e com você mesmo, acaba sendo uma lembrança das mais agradáveis. Então, sempre fique atento, tá? Nesse momento a gente não está em laboratório, mas quando você estiver, é fundamental que essa atenção seja redobrada ao fazer o uso do capacitor eletrolítico. E aqui um detalhezinho a respeito da forma como esse capacitor ele é encontrado no mercado. Então, nós temos o tipo radial, onde ele tem esse formato, os 2 terminais, eles ficam no mesmo sentido, e aqui na lateral é o indicativo do terminal negativo. Então, veja, essa interpretação é você que tem que fazer, tá certo? É importante você ter a noção de que essa representação, ele está indicando o terminal de polaridade negativa, tá? Já nessa outra representação, nesse outro tipo, é o tipo axial, os terminais ficam em lados opostos, e observe normalmente aqui a indicação da polaridade do capacitor, que o terminal negativo é o que fica no lado direito da figura que está sendo apresentada, certo? Então, isso porque tem que estar muito atento quando estivermos fazendo uso do capacitor eletrolítico. Então, o que é que acontece? O capacitor eletrolítico é uma das construções que permite construir capacitores com elevadas capacitâncias, normalmente na faixa de microfarad, tá certo? Então, essa estrutura permite, então, os valores sejam elevados. Então, outra questão relacionada ao capacitor eletrolítico é que a capacitância nominal, então, por exemplo, nesses 2 capacitores, nós temos um de 4.700 e outro de 16 microfarads. Com o tempo, esses valores, eles vão deixar de ser os nominais. Isso porque
com o tempo, a reação química interna vai acabar fazendo com que esse valor deixe de ser o nominal. Então, é comum você se usar um instrumento, um multímetro digital, que tenha a capacidade, né, a função de medida de capacitância, é provável que você não tenha o valor nominal quando for medi-lo. Isso é frequentemente um fato interessante e que você vai constatar ao longo da realização de uma atividade laboral, por exemplo. Tá? Então, esse é um valor com uma certa imprecisão. E outro detalhe é que você tem que estar atento à tensão de uso desse capacitor. Então, lembrando que um capacitor é uma estrutura usada como sendo duas placas condutoras separadas por um dielétrico. Então, esse dielétrico, ele tem uma rigidez dielétrica que é compatível para um determinado nível de tensão. Então, nós devemos estar atentos justamente a especificar um capacitor compatível com aquela tensão de uso. E aqui a lembrança de que quando estamos trabalhando em corrente alternada, a especificação dos equipamentos acontecem normalmente pelo valor eficaz. E esse valor eficaz tem relação com o valor máximo por meio do termo raiz de 2. Então, se nós estamos com um circuito com 12 volts na saída, lembrar que a tensão que esse capacitor e que o restante do circuito fica submetido é de pico igual a 12 vezes raiz de 2, tá? Bem, além da tensão inferior, que é no mínimo a que vai ser usada, você não deve elevar muito a tensão. Comprar um capacitor com uma tensão muito superior àquela do circuito. Isso porque esse nível de tensão vai causar aqui uma redução da vida útil por causa que você está fazendo com que nós tenhamos o processo químico da estrutura acaba fazendo com que essa tensão resulte em uma deterioração precoce desse capacitor, tá? Então, sempre ser um valor da tensão próxima àquela de pico para a especificação desse componente. Nós temos aqui a representação, então, do circuito, que é o de meia onda, e a presença do filtro capacitivo, que é, então, o que está em paralelo com a carga. Veja que o filtro capacitivo, ele tem a capacidade, então, de carregar-se com a tensão máxima, menos a tensão do diodo, no caso do meia onda, apenas um diodo, e quando há aqui a ausência de tensão, esse capacitor vai se descarregar. Então, esse processo de carga e descarga, ele é contínuo. Então, é esse fato que acabamos usando para fazer com que a tensão na carga ela tenha uma redução na sua ondulação e tenha, inclusive, um aumento da tensão média. Porque, veja, antes a tensão média, ela era apenas o valor que se nós tivéssemos aqui uma leitura da tensão ao longo de um período, essa tensão de apenas um semiciclo, ela estaria dividida ao longo de todo esse intervalo. Já no caso de um filtro capacitivo, ele preenche esse espaço vazio, o que vai fazer com que a tensão média na carga tenha uma elevação considerável. No caso de uma retificação com o TAP central ou em ponte, o resultado vai ser melhor ainda, onde essa descarga vai acontecer apenas em um curto intervalo de tempo, melhorando ainda mais
o resultado da retificação, fornecendo então para a carga uma forma de onda que antes tinha o formato pontilhado, ele agora vai ser o formato contínuo, ok? Bem, nesse conjunto de informações, eu coloco para vocês, então, que a partir de agora, um conceito importante, ele é frequentemente utilizado na parte de retificadores de fontes de alimentação lineares, que é denominada de fator de ondulação ou ripple. Então, esse fator de ondulação ou ripple, ele vai indicar o quanto que a tensão retificada se aproxima de uma CC pura. Então, veja que nessa sequência de animação, eu tenho a forma de onda de uma fonte de tensão alternada, que foi submetida a um processo de retificação de meia onda. Aqui seria o formato que nós entregamos para a carga. Isso é uma CC, porque estamos com apenas um único sentido de tensão e, consequentemente, de corrente se o circuito estiver fechado, e a partir do momento em que nós fazemos o uso de um capacitor, essa descarga vai cobrir o espaço vazio, fazendo com que o nível médio seja aumentado e a ondulação seja reduzida. Então, nós temos que o fator de ondulação, o ripple, ele vai ser calculado por meio da expressão tensão de ripple, RMS, e a tensão média. O que é essa tensão RMS, essa tensão de pico RMS? Exatamente essa tensão alternada, essa tensão variável, melhor dizendo, que resulta do momento em que nós estamos com o capacitor no seu processo de descarga. Essa formulação, ela pode, então, ser melhor visualizada no seguinte exemplo, tá? Então, eu estou emprestando o exemplo do Boylestad, que eu tenho, é da 6ª edição, e ele fala para a gente o seguinte, tá? Então, como que nós vamos interpretar essa tensão de ripple eficaz? Nós vamos usar um multímetro TRU-RMS, então, lembrando, multímetro TRU-RMS, ele faz a leitura correta de todas as formas de grandeza, sejam elas senoidais ou não. O valor eficaz, então, no multímetro TRU-RMS, ele é indicado corretamente. Ao passo que um multímetro não TRU-RMS, ele não vai indicar corretamente a leitura de valores eficazes, em especial em corrente alternada, para grandezas elétricas que não sejam senoidais, tá certo? Então, o TRU-RMS mede corretamente qualquer forma de onda alternada, seja ela senoidal ou não. Já o não TRU-RMS, ele só mede corretamente o valor eficaz de formas de onda que são de natureza senoidal. Muito bem, então aqui com essa informação de que ele é um TRU-RMS, o que nós temos? Nós temos que, por ele ser TRU-RMS, a leitura indicada é a leitura correta, tá certo? Então vamos lá. Então, primeiramente, nós temos que ele colocou o instrumento na seleção DC. Então, nesse caso, foram feitas as ligações sobre a carga, e agora o valor indicado DC é 25 volts. Interpretação a 25 volts. A interpretação é de que é o valor médio. Então, se nós voltarmos essa forma de onda, que a gente teria, por exemplo, nós teríamos que o valor médio seria aproximadamente esse que
parte superior do pico, ele consegue preencher esse de baixo. Essa partezinha aqui de cima consegue vazio aqui de baixo. Esse seria o VC. C ou VDC, ou a tensão sobre, tá? Estando aqui, nesse exemplo, esse seria o indicativo da tensão DC medida sobre a carga, o que nós acabamos de representar no slide anterior. Então, aqui está o valor de 25 volts. A próxima medida foi feita da seguinte maneira. O operador, ele alterou as medidas, alterou aqui a configuração e fez com que esse instrumento esteja medindo em corrente alternada. E quando ele faz essa medida, nós estamos com o valor de 1,5 volts. Então, voltando no slide anterior, o que vai acontecer? É exatamente essa ondulação. Por causa dessa ondulação é que é indicado dos valor 1, então, essa expressão, e temos que, de acordo com o resultado, temos o valor eficaz, que normalmente é um valor pequeno, tá certo? É um valor menor do que aquele que nós estaríamos identificando no valor médio, dividido pelo valor médio e multiplicado pela percentual, certo? Então, esse valor é o circuito capacitor. Aqui também um comentário, tá certo? Sobre o circuito. Quando a gente está utilizando essa estrutura aqui, é um retificador com o uso de um TAP central, só que quem elaborou, quem construiu, quem projetou esse circuito, ele quis dar apenas um dos secundários do transformador, tá certo? É possível isso? Sim, certo. O que nós teríamos? Que ao invés de ser a tensão V1 mais a tensão V2, eu apenas tenho a metade da tensão do valor eficaz da saída do secundário. Então, aqui fica a critério do projetista fazer o uso dos terminais de acordo com a sua necessidade e se atende aos requisitos da carga, tá certo? Então, recapitulando, para que nós tenhamos o fator de Ripple, é necessário empregar essa equação, onde precisamos ter conhecimento do valor de valor eficaz do Ripple e o valor médio. Então, aí, um novo detalhezinho para vocês com relação à medida com o osciloscópio. Esse é o modelo de osciloscópio que nós temos no laboratório e nós estamos usando apenas um canal desse osciloscópio. Aqui é a ponteira positiva, ok? A ponteira ativa, e esse é a garrinha jacaré, que é conectada no ground. Quando nós fazemos essa medida, temos a representação da forma de onda com a presença do capacitor, que é aquela que tem esse formato. Aqui eu destaco o valor do eixo da referência para que vocês observem que toda forma de onda é em cima do eixo da referência. E, finalmente, a informação mais importante, de que quando eu estou fazendo o uso do osciloscópio, existe uma opção que nós chamamos de acoplamento. E quando fazemos o DC, caso eu estou usando base a simulação do PSIM, o osciloscópio do PSIM, nós clicamos em DC. Isso é feito, encontramos esse formato, tá certo? Agora,
para que nós tenhamos acesso a esses, eu posso, então, lá no PSIM, a opção Sim View, ok? E, no caso, para eu ter acesso aos valores médios, eu venho, então, e clico nessa opção. Esse é o valor médio. O valor médio está indicado nessa tabelinha aqui, ok? Então, todas essas formas de representação, VRL, VDC, VCC, elas estão sendo indicativos da tensão média, tá certo? E agora, se eu quiser fazer, então, a visualização do Ripple com o osciloscópio. Então, nesse caso, eu já preciso ser um pouco mais criteriosa. No caso do osciloscópio, eu tenho que fazer a mudança do acoplamento de DC para acoplamento AC. O instrumento faz quando nós alteramos de DC, que estava na situação anterior, para AC? Ele elimina, com essa opção, o equipamento, o instrumento de medida, ele vai eliminar todo o nível DC. Então, ele barra, é como se fosse uma porta para os níveis DC. Então, tudo que está aparecendo na tela do osciloscópio é apenas AC. E aqui eu novamente faço a ressalva para o eixo horizontal, em que nós percebemos que esse valor aqui é um valor alternado, tendo em vista o eixo da referência. Então, no caso, usando o simulador PSIM, eu fiz o uso de um voltímetro para a medida de tensão DC, que deu aproximadamente 7,1. Fiz o uso de um voltímetro na opção AC, e com isso eu tenho que o Ripple para esse circuito é de aproximadamente 32%. Tá certo? Então, seria uma outra maneira de nós fazermos a medida e a visualização do Ripple de um circuito. O que vocês, se vocês observaram, a gente chegou à conclusão de que a medida do fator de Ripple, ele é um tanto complexa, porque você precisa ter acesso ao valor eficaz da ondulação e ao valor médio. Então, o que acontece é que nem sempre essas informações, para quem está trabalhando, visualizando, calculando o circuito, elas estão prontas para você. Então, acaba sendo uma informação mais pertinente e mais esclarecedora nós nos referirmos à tensão de ondulação ou tensão de Ripple. E essa tensão de ondulação, ela é, na verdade, a medida da tensão pico a pico dessa variação entre o valor do Ripple máximo e o valor do Ripple mínimo. Então, com isso, nós temos um acesso bem mais simplificado do valor da tensão média, porque é fazermos o cômputo da tensão de pico, que a gente tem isso facilmente encontrado para o circuito retificador. Lembre-se que o valor de pico é o valor da tensão do secundário, multiplicado por raiz de 2, e reduzimos a tensão do diodo ou dos diodos, dependendo da natureza, da topologia do circuito retificador. E aí, nós temos o valor do Ripple, que é essa intensidade, essa amplitude, divididos por 2, tá certo? Ou, se você tem um valor mínimo, soma essa quantidade, tá certo? Então, no caso, acabamos tendo um acesso muito mais simplificado por meio da tensão de Ripple. E é justamente isso que eu procuro colocar ao longo dos vários vídeos explicativos lá no Moodle, tá certo? Então, um dos que eu faço muita questão, insisto, é esse daqui, ó.
tá? A função do capacitor nos retificadores monofásicos. Esse vídeo, ele é muito interessante, ele explica com detalhes o motivo do capacitor estar fazendo o efeito da descarga ao longo do processo de retificação, tá certo? Então, algumas orientações nesse sentido, e eu recomendo que vocês façam a visualização dos vídeos para poder, então, sedimentar esse conhecimento, tá? Bem, aí agora, ok, o que nós gostaríamos de mostrar para vocês? Eu vou, ao longo das nossas aulas, tá certo, me ater ao livro do Malvino Online. Então, veja, é esse livro aqui que nós temos, todos nós, alunos da universidade, temos acesso a esse livro. E como que é feito? Então, primeiramente, para a gente acessar esse livro, você vai precisar, primeiramente, você vai ter que acessar esse site que permite você se logar. Então, clicando nesse link, tá certo? Abrimos essa página aqui, ó, tá certo? Essa página, você vai, então, fazer o login, eu já estou, né, pedir para memorizar essa informação, eu faço o login, tá? E tenho acesso ao que se chama de biblioteca online. No caso específico, ele já entrou da minha conta, ele já entrou no livro do Malvino, porque eu estou fazendo constantemente essa consulta, tá certo? Mas veja que você poderá acessar qualquer livro, seja de eletrônica, de circuitos, de cálculo, o que você precisar e tiver disponível na biblioteca online, você consegue, então, ter acesso a essa informação, tá? Então, eu vou continuar lendo. Aqui vai entrar em uma página que eu não lembro o que eu estava fazendo, então ele demora um pouquinho, e o visual que você vai ter é esse daqui, tá certo? Então, eu estava ontem consultando os exercícios para propor para vocês lá no Moodle, aqui exercícios sobre grampeadores, e a gente navega dessa maneira, tá certo? Ok? Então, voltando na, na apresentação, eu aqui já deixei para você que o livro do Malvino você acessa por meio desse link. E esse assunto que eu vou tratar agora, em especial, ele está disponível no link que está aqui embaixo, ou seja, no capítulo 4, página 105. Eu não vou acessá-lo porque eu já fiz um print da página que nós estamos querendo mostrar para você. Então, o que acontece? Os autores, tá certo, eles falam, os próprios filmes que eu propus para você, ele coloca os vídeos que eu propus para vocês, ele coloca como sendo a possibilidade de você fazer um cálculo que é chamado o cálculo do capacitor aproximado e o cálculo que é o valor preciso, tá? Então, o cálculo do capacitor pela fórmula que é a fórmula aproximada, ela emprega essa expressão. Ou seja, a tensão de ondulação pico a pico, o valor da tensão de Ripple, a tensão de ondulação, ela é a corrente média, tá certo? Aqui está a especificação do que é essa corrente, a corrente média na carga, dividido pela frequência e o valor do capacitor, tá certo? Bem, então como que você vai proceder para fazer o cálculo, a especificação do capacitor? Então, normalmente, para o projeto de uma fonte linear, que é o que nós estamos fazendo, a condução das nossas aulas, elas vão definir um valor máximo para esse ripple, ou seja, o projetista define, olha, eu quero que a ondulação não seja superior a 10%, a 5%.
Então, esse critério é um critério definido pelo projetista, e ele vai acabar atuando diretamente no valor, no custo, na qualidade dessa fonte depois de pronta. Então, nós temos como um norte para o cálculo do capacitor da fonte, do filtro, como sendo uma regra prática igual a 10% do valor da tensão média. Então, por exemplo, se eu tenho uma tensão média desejada na carga de 15 volts, eu teria que, para esse critério da regra prática, uma tensão de, no máximo, pico a pico, 1,5 volts. Então, esse 1,5 volts eu estaria levando nessa variável, para este parâmetro que está aqui. Que o de meia onda, a frequência é a frequência da entrada, e o de onda completa é o dando de que, para o cálculo desse capacitor pelo método aproximado, a gente adota como regra prática esse valor de 10%, tá certo? Então, no caso específico, temos aqui um exemplo, tá certo? Então, o exemplo, ele vai ser feito por duas técnicas. Primeiramente, pelo valor que é o método preciso, que utiliza a carga e a descarga do capacitor e as formulações a respeito desta qualidade, dessa característica que o capacitor tem, e depois o método aproximado. Isso para mostrar que normalmente acaba sendo uma forma mais simples e menos complicada de você usar o método aproximado. Porque o método, que seria o método do cálculo preciso, ele precisa que você faça a seguinte análise, tá? Então, nós temos uma fonte que é de 15 volts, a capacidade de 2 amperes, retificador de meia onda, e eu peço que você calcule o capacitor para um ripple de 5%. Tá? Então, observe que foi definido pelo projetista que o ripple é de 5%. Tá? Então, inicialmente, uma análise a respeito dos tempos de carga e descarga da forma de onda em um retificador de meia onda. Então, observe que todo esse intervalo de tempo, ele é o período, certo? O inverso da frequência, supondo 60 Hz, 16,66 milissegundos. Do momento em que o capacitor começa a se descarregar até chegar em um valor aqui de descarga, é exatamente o que nós precisamos, que é o tempo de descarga. E ele é formado por um intervalo que a gente tem definitivamente o conhecimento, que é T sobre 4, mais esse intervalo, que é a metade do ciclo, T sobre 2, e a única variável que nós não conhecemos é esse intervalo aqui, que eu chamei de telinha, tá? Então, esse intervalo, nós precisamos conhecê-lo. E como que a gente vai conhecer? Nós vamos conhecer através do cálculo, usando quem? Usando a equação da senoide. Então, com isso, nós temos que o valor instantâneo é o valor máximo seno de ômega t. E quem que é esse t? Esse é exatamente o valor t' que eu preciso e que o valor vai se descarregar. Então, como que eu sei que é o valor de descarga? Ora, eu tenho que o valor do ripple é 5%, portanto, acima
eu tenho esse ripple e abaixo do valor médio, a metade do ripple. Então, é com isso que nós vamos calcular esse intervalo T'. E lembrando que precisa usar a calculadora em radianos, tá? Então, vamos lá. Dados, patati, patatá, ok, nós temos aqui o circuito, aqui está o capacitor, fiz o cálculo da resistência de carga, e agora, veja, o valor mínimo e máximo do ripple, tá certo? Então, aqui eu já estou considerando o valor que eu desejo na carga. Então, vai ser o VCC 15 mais o valor do ripple divididos por 2 e menos o valor do ripple divididos por 2. Então, calculei aqui os 5%, e nós temos que essa tensão VR máximo é esse daqui, ó, tá? E o VR mínimo é esse valor aqui. Tudo bem? Então, nós temos que o intervalo de ondulação vai equivaler a 5% de 15 volts, que dá aproximadamente, que na verdade é 0,75 volts ou 750 milivolts. Tudo bem até aqui? Então, aqui estão os valores mínimo e máximo. Então, isso, tá, pessoal? Esse valor mínimo e máximo do Ripple, ele vai ser uma função do projeto do engenheiro. Então, é você quem tem que definir. Muitas vezes eu comento em sala de que você chega para um engenheiro civil e diz assim: eu quero uma casa. Tá, mas o engenheiro civil tem que saber uma casa de quantos metros, com quantos quartos. É isso que você tem que definir. Então, o engenheiro eletricista, engenheiro de automação, ele vai ter que definir: olha, eu quero uma fonte de 15 volts com um ripple de 5%, ou de 2%, ou de 1%. Então, é você quem tem que definir, tá certo? Então, essa é a informação. E qual que é o parâmetro? O parâmetro foi o que nós falamos no slide anterior. Como regra prática, adota-se como sendo aceitável o valor de 10%. Tranquilo? Então, isso é necessário para você sair desse problema. Então, o ponto de início de trabalho é justamente essa informação. Então, aqui, talvez, eu fiz detalhadinho, ok, o cálculo da equação da senoide, apliquei aqui, substituí o valor mínimo e o valor máximo, coloquei a calculadora em radianos, e nós temos que esse intervalo de 3,334 milissegundos é exatamente esse momento aqui, ó, o que ele demora de sair de zero até o 14,625 volts. Então, ele demora 3,334 milissegundos. E agora, eu preciso encontrar quem? O tempo total de descarga. Então, o tempo total de descarga vai ser mais esse intervalo que a gente acabou de calcular. E, finalmente, após fazer esse tempo total, nós vamos para quem? Horas. Veja que esse meu capacitor, ele está agora se descarregando. Então, de acordo com o que nós conhecemos dos capacitores, o tempo de carga e descarga, ele é definido como sendo na descarga, V inicial, e na menos T sobre RC. Então, fica fácil agora. Veja que o tempo que nós queremos que ele se descarregue é o valor de 15, que foi calculado aqui embaixo. Ele inicia a tensão nas suas placas é de 15,375 volts, que é o valor de ripple máximo, o valor médio mais o V de ripple máximo. Ele precisa se descarregar até 14,625, sendo que essas duas informações é o resultado da especificação do retificador, da estrutura da fonte, e aqui nós temos que o valor do capacitor, ele é de 42,2 milifarad, tá certo? Então, esse cálculo é o cálculo preciso,
tá certo? Então, nós desenvolvemos tudo isso para mostrar para vocês o seguinte: nessa letra G, eu vou usar apenas a fórmula, que é a fórmula aproximada. Tensão de Ripple, corrente média, frequência e o valor do capacitor, tá? Então, tá aqui, ó, o V de Ripple, que é o valor de pico a pico, que resultou desses 5%. A corrente média na carga é o valor que está especificado no enunciado, e a frequência aqui não diz, mas vamos admiti-la, que é igual a 60 Hz, tá? Uma vez que o retificador é de meia onda, tá, moçada? Muita atenção. Então, o resultado final foi de que o capacitor que nós calculamos por meio da fórmula simplificada resultou em 44,4 milifarads. Veja que aqui esses dois valores, tá certo? Eles não são iguais. A gente não vai ter isso acontecendo, mas eles são próximos. E além disso tudo, eu preciso comentar com vocês que a gente vai, na verdade, usar um capacitor de valor comercial. E aí, esse valor comercial, ele está provavelmente na faixa de 47 milifarad. Então, dentro desses dois cálculos, houve um empreendimento de mais tempo para o cálculo preciso, um tempo bem menor para o cálculo da fórmula simplificada, mas que ambos resultaram num valor comercial de 47 milifarad, o que acaba, então, não tendo um impacto efetivo sobre o projeto final da fonte. Tá certo? Então, é essa a ideia proposta pela comparação entre o circuito, que é o circuito com o cálculo simplificado e o cálculo preciso. Então, senhores, eu estou agora propondo para vocês, tá, que você faça pelo processo do cálculo preciso e do cálculo simplificado, aproximado, o seguinte, ó, eu quero que você calcule o capacitor para um ripple máximo de 2%, onde ele está usando um de onda completa, tá certo? Eu tenho uma tensão de VCC, 50 volts, e a corrente é ICC igual a 5 amperes, tá? Então, todas as respostas, elas estão colocadas aqui. E eu peço a vocês o seguinte, um certo cuidado na hora de fazer o cálculo, tanto da maneira simplificada como da maneira precisa, de que como trata-se de uma onda completa, nós temos que agora, a forma de onda resultante é essa daqui. Então, o meu período agora é esse daqui. Então, nós temos o T como sendo esse intervalo. Então, na hora de fazermos o cálculo, tem que levar em consideração que o T, que eu chamei, né, T de descarga, aqui, ó, o T de descarga, ele vai ser esse tempo divididos por 2, certo? Mais aquele intervalozinho que é o telinha que a gente calcula pela expressão da senoide. Então, ao contrário do exemplo anterior, que nós tínhamos a inserção de mais um valor, aqui não tem. Então, tem que atentar, e eu fiz esse comentário aqui, ó. Pode ver que eu coloco essa informação no comentário do exercício, ok?